E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como é que funciona nosso projeto de dependências compartilhadas. Na verdade é só um pacote no NPM isso aqui, não é um grande projeto, nada do tipo. É, Primeiramente, por que que eu criei esse pacote de dependências compartilhadas? Como o próprio nome já diz, né? Para compartilhar dependências, mas para quê? Para evitar o reuso de código, né? Para evitar, por exemplo, vamos colocar aqui esse estado de HTTP, HTTP status. É, Em vez de eu criar esse enum, que é um tipo específico lá do TypeScript, né? Em vez de eu criar isso no back-end e criar isso no front-end, tipo copiar e colar, né? Eu centralizo isso em um pacote e nesses outros projetos eu só importo isso. Deixa eu te mostrar um exemplo. Deixa eu chegar aqui na API, por exemplo. Se você der uma olhada aqui em HTTP status, né? Você vai ver que eu estou importando da onde? Eu estou importando do meu projeto de dependências compartilhadas. Aqui. Sacou? Sempre lembrando que quando você criar um type aqui dentro, você tem que exportar ele, senão não vai funcionar. Então você tem que seguir essa sintaxe aqui, mais ou menos. Fazer tipo um export, all, from, aí o type que você criou aqui, aí você seleciona, né? E mais o que? No mais é isso, principalmente para type. O segundo uso são para as translations. Não sei se você já sacou como é que funciona, mas por exemplo, deixa eu tentar pegar uma translation. Em todo projeto a gente tem um negócio chamado TS, que significa Translation String, Translate String, na verdade, né? Não Translation String, é translate, traduzir string, traduzindo para o português. Mas é uma classe que tem esse método estático chamado translate, que basicamente eu puxo o contexto. Qual é o contexto? O contexto são, se você der uma olhada aqui, ó, translation types. Isso aqui são os contextos, auth, form, que basicamente são o nome desses arquivos, né? Logs, users, validation, error, email. Então, se você for criar uma nova tradução, lembre-se que você tem que colocar o contexto aqui, novo contexto, por exemplo, sei lá, vou colocar aí, você criou sei lá, collection, alguma tradução específica aí. Você tem que criar e colocar aqui e salvar esse projeto e exportar para o NPM, que eu vou mostrar daqui a pouco como faz. Mas beleza. Então você tem esse contexto. Você tem aqui, a chave é isso daqui, tá? Você tem que puxar a tradução. E Interpolation Objects basicamente é um objeto que você vai enviar para mudar alguma variável aqui dentro. Por exemplo, aqui usa. Se você der uma olhada aqui, New Account Email Bottom, deixa eu ver se isso daqui está sendo usado no mobile. Só te mostrar aqui. O que é esse Interpolation Object? Será que não está aqui? Provavelmente está no web. Não, acho que está na API. Às vezes tem coisa que está meio que resquicial ali, sabe? Ó, está sendo usado aqui, no serviço de autenticação. Beleza, diz aqui eu estou enviando e-mail para o usuário, novo usuário e tal, aí eu estou traduzindo a string. New account email bottom significa o final é a parte final do novo e-mail de novo usuário, resumindo, né? Mas eu estou passando, você vê que ele está pegando a string aqui, app name, a variável app name, não string necessariamente, tá? Ele está pegando essa variável. Aí o que eu estou passando como o nome do aplicativo? Eu estou passando essa variável de ambiente chamado appName, né, que está vindo aqui das minhas variáveis de ambiente, beleza? Aí ele vai injetar isso na string que vai sair, resumindo isso. Então, para você criar uma nova tradução, por exemplo, você vai selecionar o contexto, né? Ou seja, qual arquivo que você vai usar aqui. Vamos colocar aqui, a gente vai criar uma tradução global, coloca uma key de nova tradução, por exemplo. Aí você vai ter que colocar pelo menos uma linguagem. Geralmente eu coloco inglês e português. Na verdade, o mínimo é você colocar em tradução em inglês e português. Sacou? Aí você coloca aqui nova tradução, exemplo. Opa, errei no JSON aqui. Isso aqui é em inglês, né? New Translation Example. PTBR, nova tradução exemplo.
Aí o que você vai fazer? Você vai dar um git add, um git commit, commitar, mandar para o repositório, né? Você tem um repositório cadastrado aqui, se você der uma olhada. Acho que não, git remote. Tem um origin ali. Mas enfim, ele tá ali, ó. Tá ali nesse endereço aqui. Mas enfim, você adicionaria aqui nesse arquivo de tradução, aí você vai ter que puxar. Lembra que aqui é meu case, né? Então, nova tradução, certo? Vai salvar, vai commitar. E quando você tiver... Eu não vou fazer, senão vai cagar a nossa história, né? Enfim, não vou fazer porque eu vou ter que dar rollback depois, tô bem com preguiça. Mas enfim, você vai commitar, git add, né? Depois o git commit, aí depois um git push, origin master e beleza. Aí quando você terminar de commitar, você vai fazer um yarn publish, beleza? Nesse yarn publish, ele vai te perguntar qual a versão. Aí ele vai falar, a versão corrente é 1.0.17. Geralmente eu aumento um lado minor, né? Então seria 1.0.18. Aí você dá enter e ele vai publicar. No caso aqui eu cancelei porque, enfim, não tem nada para publicar. Você pode ver qual versão atual olhando aqui. E muito importante, você tem que ter esse token registrado, tá? Esse .npmrc. Por quê? Porque se você não tiver esse .npmrc, ele vai dar problema na hora de você fazer o yarn publish. Ele vai falar que você não tem autorização para publicar e sei lá o quê. Aonde que você pega isso daqui? Isso daqui tá lá no Notion. Tá lá na área de .env e sei lá o quê. Uma área que coloca as credenciais pra gente. Beleza? Mais o que? Sempre lembrando, qualquer lib compartilhada também fica aqui, é a mesma lógica dos types, tá? Exportado aqui. E para você usar, como é que faz? Deixa eu tentar pegar o projeto... Algum projeto de exemplo aqui. Esse aqui é o... Não, peguei um projeto Raise, nada. Cliquei no projeto errado, isso aqui é foda desse aí. Mas enfim, aqui você tem o projeto da API. Se você der uma olhada aqui no package.json, você vai ver que tem um método, um script, né, aqui na seção de scripts, chamado update shared depths. O que isso vai fazer? Ele vai rodar um yarn upgrade, ele vai só atualizar as dependências no escopo, só vai atualizar esse pacote. É isso que esse comando faz. Então assim, quando você der um publish lá no yarn, nas shared dependencies, isso vai para o NPM. Às vezes demora alguns minutos até você conseguir realmente atualizar aqui, tá? Isso que eu tenho que te falar. Tipo, às vezes eu dou esse comando sudo yarn update. Eu estou usando sudo aqui no início porque eu estou no Linux, tá? Só para falar. Se tiver em outro sistema operacional, às vezes você não precisa disso. Mas enfim, update shared depths, ele vai verificar se tem. No caso, ele não vai achar nada, porque não tem nada para atualizar. Aqui, não atualizou nada. Zero new dependencies. Agora, se você tivesse mandado isso para o NPM, isso ia aparecer aqui que atualizou, sei lá quantas dependências para a nova versão e tal. Aí você já consegue usar as novas traduções que você fez, os novos types que você introduziu ou qualquer outra coisa que você tenha introduzido lá. Se você não fizer isso, você não vai conseguir usar, tá? Lembrando que o Docker, se você der uma olhada quando ele sobe o container, aqui ó, tá vendo o que ele está fazendo? Ele está rodando um yarn install. Então ele roda todas as dependências, ele tenta atualizar as dependências, tá? Quando o Docker inicializa. Então se por algum motivo ainda assim estiver agarrando, não estiver atualizando, aí você tipo dá um Ctrl+C no container para você parar e dar um Docker Compose Up de novo, que ele vai provavelmente atualizar as dependências. E no mais é isso, não tem nada muito complexo, é só isso, é um lugar que a gente coloca as nossas dependências compartilhadas. Se você tiver algum problema, entre em contato comigo, beleza? Valeu!